Uma ótima tarde para você, Linhares. Um grande abraço a todos ligados no nosso Bate-Pronto Curitiba. Pois é, e cada vez mais a gente já vê o time do Verdão com a cara e o espírito do técnico Thiago Kozlowski, que mais uma vez esteve à frente da equipe. É claro que o time do Fluminense começou pressionando e o próprio técnico Thiago Kozlowski disse que a tática dele, quando estudou o time do Fluminense, já já a gente vai ouvi-lo, era explorar os contra-ataques. E foi assim que o Verdão conseguiu chegar ao ataque e foi assim que saiu o primeiro gol. Primeiro gol do Coritiba, numa boa arrancada, né? Uma jogada de contra-ataque do Bruno Gomes para o Marcelino Moreno. Aí tocou para o Robson bateu com categoria no peito e cobrando o pênalti, ele mesmo. Robson, camisa número 30, abriu o placar. Na dedicação, dedicou ao gol ao filho dele. E 4 minutos depois, mais uma vez, de contra-ataque, o Verdão chegou ao segundo gol. Uma bonita jogada do Matheus Bianchi, que deixou o nosso querido Felipe Melo, tá até agora procurando a cor da bola, hein? Tocou para o Diogo Oliveira na medida e o estreante da noite, Diogo Oliveira, fez o primeiro gol dele com a camisa alviverde e acabou estreando com o pé direito. É fato que na segunda etapa o Fluminense voltou melhor, voltou sufocando. O Coxa ainda teve boas oportunidades na segunda etapa com o Rodrigo Pinho, que poderia ter até tocado para o Robson ali, mas tentou bater direto. Outra boa oportunidade com o Bruno Gomes, exigindo uma boa defesa do goleiro Fábio. 2-0 e o Coritiba, o mais importante é que está a 4 rodadas sem perder. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a análise do Thiago Kozlowski falando dessa partida. Outra coisa que chamou muita atenção de quem esteve no Couto Pereira ontem foi a presença de Roberto Justus, ele que é um dos sócios da Tricorp, detentor de 20% da Tricorp, SAF, dona do Coritiba. O Justus que esteve num dos camarotes. No primeiro tempo ele estava sem a camisa. Aí no intervalo deram uma camisa para ele, camisa inclusive com o nome dele, e ele ficou toda a segunda etapa vestido ali com a camisa alviverde, chamando bastante a atenção dos torcedores. E me chamou a atenção até no final da partida, quando a torcida do Coxa fazia aquela bonita festa, né, com os celulares no final do jogo, o Justus pra cima e pra baixo com o celular dele, filmando tudo, minha gente. Não quis perder nada. O fato é que, com certeza, a torcida Coxa Branca e também o time comandado pelo Thiago Kozlowski deixaram uma boa impressão ao Roberto Justus, que esteve acompanhando pessoalmente esta partida de ontem. E depois do jogo, é claro, a gente ouviu diversos personagens, entre eles o Diogo Oliveira. Estreante, falou da felicidade de voltar a jogar ao Brasil, falou da felicidade de jogar a Série A pela primeira vez. E aí, perguntei para ele do gostinho desse gol na estreia, até porque ontem o goleiro Fábio completava 100 jogos com a camisa do Fluminense. E o Diogo Oliveira foi até educado, mas não escondeu o gostinho de estrear marcando um gol no Couto Pereira. Nada, Fábio é um grande goleiro. Hoje eu pude fazer um gol nele, mas estou muito contente, estou muito feliz com a vitória e com os 3 pontos. Palavras rápidas do Diogo Oliveira, mas que foi uma boa presença, uma presença importante no ataque alviverde. Ó, eu até falei ontem durante a transmissão que eu fiquei impressionada com o tamanho do Pantera Negra. Gente, ele tem 1,94 m, ele é realmente muito grande. Tudo bem que ontem na zaga do Fluminense a gente tinha o Nino, né, capitão do time do Flu, que deve ter a mesma estatura, 1,94 m, 1,95 m. Via os dois ali lado a lado, os dois tendo a mesma altura, mas a realidade é que o Diogo Oliveira tem uma presença de área que com certeza acaba assustando, digamos assim, os zagueiros adversários. Quem também falou com a gente no microfone da Jovem Pan, depois da partida, foi o Gabriel, goleiro do Coritiba. Ele que nunca se escondeu, até nas épocas ruins, né? Na época que o Coritiba viveu aquele longo jejum de derrotas, o Gabriel foi o cara que sempre deu a cara para bater, né? Nunca fugiu das entrevistas e ontem, depois do jogo,
o Gabriel desabafou e falou da importância desses 4 jogos sem perder. O dia a dia nosso tem sido bonito, um grupo que tem trabalhado muito, um grupo que escutou muita coisa negativa nesse período que não vencíamos, mas era um grupo que trabalhou sempre. Toda vez que eu parava aqui eu falava, olha, não ganhamos, jogamos bem, merecíamos, mas esse grupo tem trabalhado. E os resultados têm começado a vir, mas isso é fruto de muito trabalho ali dentro. Então vamos comemorar junto com essa torcida maravilhosa, mas domingo já tem uma outra final, guerra pra gente lá no Rio. E vamos que vamos, a gente não pode abaixar a guarda, pelo contrário, é só o começo do nosso campeonato. Torcida que nunca abandonou, hoje mais de 32 mil pessoas presentes aqui. Eu acho que eles entenderam a força que somada com o time o Curitiba pode ser. O Curitiba sempre foi, é histórico, um clube que o Couto Pereira é sua força. Então a gente não pode perder isso de forma alguma. É a nossa força, é o nosso algo a mais. Então assim, fico feliz e lisonjeado de dar alegria para a torcida junto com os meus companheiros, mas feliz do entendimento deles também, de terem comprado a ideia, saber que é um novo projeto e às vezes as coisas demoram a acontecer, mas graças a Deus que elas têm começado e eu creio que é só o começo. É só o começo, é o que o torcedor Coxa Branca espera. E como o goleiro Gabriel disse, domingo já tem outra final. Comemoração, claro, ficou para ontem, fica para hoje, que o elenco Coxa Branca tá de folga, volta ao trabalho amanhã já pensando no Botafogo, mas o espírito é esse. Um jogo, cada jogo é uma final e isso todos eles falam no discurso. Uma coisa é fato, é importante, dos últimos 12 pontos disputados, o Coritiba conseguiu 10 pontos, que dá aquele alívio. Ainda não saiu da zona de rebaixamento, é claro, mas já respira um pouco mais aliviado. Aí a TT trazendo então o noticiário do Curitiba, as palavras do Diogo Oliveira que estreou, né? O cara, quando tem estrela, né? Quando tá iluminado, ele entra, estreia e faz gols, né? E que jogada do Matheus Bianchi, né? Que negócio fantástico, né? Falei até ontem, né, Dal? Que era depois daquele lance, o cara que entrou no estádio, ele tinha que sair, ir lá na bilheteria, comprar de novo o ingresso e voltar porque só aquilo ali já valeu o ingresso. E né? eu, quando cheguei em casa ontem, eu fui rever o lance, principalmente pra ver o movimento do chute dele, né? Porque ele tenta chutar, isso é claro, né? Só que o chute foi tão ruim que pareceu um cruzamento. Que na hora... Ficou bonito, é verdade. Você tá criticando o baita golaço ontem? Não, foi um baita golaço. Só que ele tentou chutar e ele errou muito feio o chute. Ó, dá uma olhada no lance aí. Pra quem tá vendo no YouTube, tá assistindo nesse momento. Ele tenta o chute e a bola vai certinho como um cruzamento. Por isso que eu tô falando, porque o chute foi tão ruim mesmo, mas então, que parecia um cruzamento. É aquela questão, na Copa do Mundo Feminina, a Gabi Nunes deu um chapéu de costas na área e tentou cruzar, não chutou. E todo mundo falou na internet, pô, tinha que chutar, você faz uma jogada, você tem que chutar. E o Bianchi fez uma baita jogada, falou, eu vou me consagrar, né? Claro, mas vou chutar, não vou tocar pra ninguém. Mas eu jamais tô julgando o Bianchi por isso, cara. Ele tinha que chutar, ele tinha que encher o gol, ele tinha que fazer o gol, inclusive. Só que ele errou o chute e a sorte que o Diogo Oliveira mostrou muita intensidade física, correu muito, se doou muito, brigou muito, né? E daí acompanhou a jogada inteira e conseguiu fazer o gol. Ele até tinha chance de fazer um outro gol no segundo tempo, que o Moreno também estava ansioso para fazer o gol, porque o Moreno queria bater o pênalti. O Moreno pegou a bola, aí o Robson pediu, porque tinha sofrido, o Moreno entregou numa boa para ele. E ele teve um lance no segundo tempo que ele sai em contra-ataque, que o Bruno Gomes enfia ele pela esquerda, ele tenta fazer o corte e escorrega. Se ele vai direto e toca pro meio, o Diogo tinha feito mais um gol. Não, o Diogo tem essa personalidade muito bem posicionado, né? Um cara que tem uma visão de jogo. A gente tinha até uma expectativa em torno dessa estreia dele, porque ele que começou a jogar com 15 anos, né? Isso. Foi ele, né? E falou, inclusive, que quase desistiu de jogar futebol, teve muitas dificuldades financeiras. E o irmão dele... Chorou um monte, não deixou, o irmão dele não deixou ele desistir, né? Porque ele não tinha oportunidade, né? Faltava esse espaço na carreira para realmente investir no futebol, que era o que ele tanto queria.
Então foi uma estreia super emocionante, né? Depois ele chorou, contando um pouquinho da história dele. Então foi uma baita estreia num dia em que o Coritiba... A gente elegeu, né, o último jogo, o melhor jogo do Coritiba. E agora parece que o Coritiba deu um passo a mais. Acho que principalmente por conta do adversário que encarou. Encarou um adversário de Libertadores. Então, assim, poxa, não tá mais encarando adversário que tá ali oscilando, adversário que tá brigando contra o rebaixamento. Tá encarando um adversário forte e teve uma postura de muita confiança, né? Parece que mentalmente, principalmente, o Coritiba tá tendo uma outra postura, né? O grande ponto de ontem, na minha visão, é que o time inteiro foi bem. O time inteiro foi bem. Do goleiro ao ponto Claro esquerda. que quem entrou no segundo tempo não conseguiu contribuir tanto porque foi um ataque contra a defesa. E o Coritiba soube se defender muito bem. O Caio foi muito importante na marcação quando ele entrou, por exemplo, mas ele não conseguiu fazer uma jogada lá na frente. Só que Gabriel bem, pegou bolas importantes ontem, um chute cruzado do Arias maravilhoso que ele pegou, que a bola entraria com facilidade e ele deu um tapa na bola. Mas parecido até com o gol do Diogo Oliveira na jogada do Bianchi, né? Aquele chute diagonal. Chutou cruzar, exatamente. A diferença é que do Bianchi ele errou, a bola ia abrindo pra linha de fundo e o do Arias ia pro gol. Do Arias ia pro gol no canto, né? Aí o Nathanael jogou muito bem. O Henrique foi um dos melhores do jogo. Junto com o Kusevich, os dois, a dupla de zaga inteira, impecável muito bem. Defesa depois. Jamerson bem de novo, defensivamente. E ontem ele se soltou bastante. Ele puxou contra-ataque, ele tentou sair pela esquerda. O Andrei começou muito instável, começou mal, começou errando o tempo de bola, mas ele evoluiu. Se ligou depois no jogo. Eu acho que a enfiada de bola dele pro Bianchi ali deu uma confiança legal pra ele. O Andrei jogou como primeiro volante. Bianchi, muito, muito importante. Ontem foi eleito pano da partida. Gabriel também, né? Foi bem. Quando precisou, né, ser acionado defensivamente. O Bruno Gomes ontem fez um jogo de posição interessantíssimo, jogou muito. E até o Thiago Kozlowski, depois na coletiva, falou sobre isso, sobre a sintonia que ele tem com Bruno Gomes e Andrei, porque ele trabalhou com os dois na base do Vasco, e ele entende o que os dois podem fazer, e ele entende como colocá-los em campo, e isso foi muito importante. Aí Robson muito bem, sofreu um pênalti. E no mérito dele também. Marcelino Moreno muito bem de novo. Eu ainda não entendo porque o Marcelino Moreno precisa sair todo jogo. Não entendo. Mas deve ser questão física. Oi, Tetê. Eu acho que uma observação que a gente tem que fazer, e até claro que o torcedor Coxa Branca vem vendo isso nas últimas rodadas, se a gente começou o ano de 2023 no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e no início desse Brasileirão, comentando que diversos jogadores que terminaram o ano passado bem haviam caído de rendimento, a gente até falou diversas vezes, não é possível que esses jogadores tenham desaprendido a jogar futebol. O que eu observo é justamente essa retomada de rendimento de jogadores que não estavam rendendo com os outros treinadores e nos 6 primeiros meses do ano. O caso do Nathanael, do Bruno Gomes, né, o próprio Henrique, que estava sendo criticado pela torcida, teve algumas falhas. E aí a gente vê todos esses jogadores, e isso chama muito a minha atenção, recuperando a sua melhor forma e recuperando o seu bom desempenho que a gente viu no ano passado. É exatamente isso, na minha opinião, Tetê, porque o Coritiba ontem jogou com 11 jogadores titulares, naturalmente, 10 deles já estavam no elenco todo esse tempo. E eu até falei isso ontem na transmissão pra gente fechar o assunto Coxa. Se o Coritiba, mesmo com essa recuperação, lá no final do campeonato, acabe sendo rebaixado, vai ter nome composto, como você disse, né, Linhares? E sobrenome. Antônio Carlos Zago. Exato. O tempo perdido com o Zago, vai ser difícil de recuperar. E a solução estava na casa, né? Mas o Coritiba está recuperando. Né? E hoje a situação... E tá mostrando que pode, inclusive, tranquilidade sair dessa situação. O Coritiba hoje tá assim, por exemplo, tá fazendo uma conta lá depois do jogo, né? Uma vitória na próxima rodada, dependendo da combinação de Goiás e Bahia, pode tirar o Coritiba já da zona do rebaixamento. Pode colocar o Coxa até em 14º. Na frente do Corinthians, inclusive, junto ali com o Santos, né? Pode até haver essa possibilidade. Então, o Coritiba pode terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento, coisa que há 4 rodadas era inimaginável. Impossível. Né? Era uma coisa assim, não dava para acreditar.
né? Mas agora já há essa possibilidade aí nas próximas rodadas. Muito bem, vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais do Coritiba, dessa grande vitória sobre o Fluminense ontem lá no Couto Pereira.